Sempre às sextas-feiras no Jornal da USP, o assunto é meio ambiente. Eu converso com o professor Pedro Luiz Cortes, que é coordenador da Rede Internacional de Estudos sobre Meio Ambiente e Sustentabilidade, professor associado do Departamento de Informação e Cultura da ECA. Bom dia, professor, como vai? Bom dia, Roxane, bom dia, ouvintes. É um prazer conversar com vocês. E hoje a gente vai falar de um estudo, analisar esse estudo, que aponta que o horário de verão não reduz o consumo de energia. Já há algum tempo vem se falando nisso. Aqui no Brasil, o horário de verão vem sendo adotado de maneira contínua, né, professor, desde 1985. Tem muita gente que gosta, tem gente que odeia simplesmente, mas enfim, é uma solução adotada para reduzir a sobrecarga do sistema de abastecimento ao anoitecer. Aí, nesse período, as empresas ainda estão trabalhando, mas há muita gente voltando para casa, né? Gerando um pico de consumo. Agora, parece que houve uma mudança no padrão de consumo nos últimos anos, tornando esse horário de verão menos efetivo. Tudo depende do costume e do hábito. Mas que mudança foi essa, professor, que aconteceu? Então, vamos entender um pouquinho como é que funcionava o horário de verão na sua proposta inicial. Nessa versão atual do horário de verão, ela foi instituída em 1985. E na época, havia um pico de consumo no início da noite, como você comentou, porque muitas empresas continuavam trabalhando e várias pessoas já retornavam para casa e a iluminação pública era ligada. E com o horário de verão, aproveitava-se mais a luz do dia e havia aí uma demora em se utilizar a iluminação artificial, né? Seja nas empresas, nas residências ou mesmo iluminação pública. Então isso distribuía mais o consumo e reduzia esse pico, essa demanda excessiva, né? E na década de 80, chegou-se a pensar em outro tipo de solução, que era o caso, por exemplo, das usinas hidrelétricas reversíveis. Então, durante a madrugada, quando havia um excedente de energia elétrica, a água seria bombeada para essas usinas, né, enchendo o reservatório, e no horário de pico as usinas seriam ativadas, gerando energia suplementar para o sistema. A vantagem do horário de verão é que ele produzia mais ou menos o mesmo efeito sem a necessidade de investimentos. Mas o que acontece é que, ao longo dos últimos anos, o padrão de consumo ele foi alterado. Então, segundo a Agência Nacional de Energia Elétrica, o pico de consumo agora ele se deslocou para o meio da tarde, aí ao redor das 15 horas, porque muitas empresas e residências têm utilizado aparelhos de ar-condicionado no verão. E no passado, como a gente comentou, esse pico ele ocorria mais tarde, entre 17 e 20 horas. Então, hoje, segundo o estudo da ANEEL, o horário de verão ele já não consegue mais reduzir essa demanda excessiva, porque ela se dá num horário onde o horário de verão já não consegue surtir o mesmo efeito, né? Então, é possível que a gente tenha aí, talvez algumas mudanças em relação ao horário de verão, tendo em vista que ele já não cumpre mais o que ele se propunha, né? Mas será que deixar de existir ou fazer Enfim, o que poderia ser feito se isso não está funcionando para reduzir, então, essa pressão sobre o sistema de geração e de distribuição, né? É importante essa questão pelo seguinte, se a gente lembrar o que acontecia antes, né, imediatamente antes da crise econômica, a gente já ouvia, né, na imprensa o relato de situações de falta de energia em algumas áreas do Brasil, apagões, tal, porque o sistema ele estava já trabalhando próximo ao seu limite em determinados períodos do dia. Agora a gente não tem sofrido essa pressão por conta, né, da redução aí da atividade econômica, mas com a retomada da economia, né, espero que aconteça no futuro próximo, essa demanda ela vai voltar a crescer, pressionando novamente o sistema. Então, seria importante o governo, por exemplo, ele criar incentivos para a troca das lâmpadas fluorescentes pelas lâmpadas de LED, que são mais econômicas. Em parte, o governo ele já vem fazendo isso quando ele restringiu paulatinamente a comercialização das lâmpadas incandescentes, que são muito mais, elas gastam muito mais energia, né, do que as fluorescentes ou do que as lâmpadas de LED. Então, eu acredito que algum tipo de incentivo venha a ser aplicado às lâmpadas de LED também no futuro próximo. Outra possibilidade é incentivar as prefeituras a utilizarem as lâmpadas de LED na iluminação pública,
parte desse investimento ele pode até ser pago com a própria economia de energia elétrica que as lâmpadas de LED vão proporcionar. Então, substituir as lâmpadas de vapor de mercúrio ou vapor de sódio por lâmpadas de LED, que são mais econômicas, essa economia já ajudaria a custear essa troca, pelo menos em parte, né? Programas de educação dos consumidores também seriam muito úteis. Se a gente verificar, a gente utiliza cada vez mais aparelhos elétricos ou eletrônicos, e o selo Procel, de economia de energia, que ele está presente em diversos eletrodomésticos, ele mostra o nível de eficiência, né, e o consumidor deve ser incentivado a levar isso em consideração no momento da compra. Eu já vi situações onde um equipamento ele custa mais barato, mas ele consome mais energia elétrica, né, e a médio e longo prazo, esse preço inicial mais baixo, ele acaba se tornando muito mais caro porque é um equipamento que vai consumir muito mais energia elétrica. E às vezes o consumidor não presta atenção nesse selo do Procel, deixa de levar isso em consideração no momento da escolha de um equipamento, né, por exemplo, uma geladeira, um freezer, que ele vai usar durante vários anos, né, e um consumo permanente. Então, isso é importante alertar o consumidor para que ele leve em consideração essa informação no momento da compra, né, de um equipamento, né. Isso é bem importante. Outro tipo de incentivo seria o uso de painéis solares para aquecimento de água nas residências. Isso ajudaria muito, né, a diminuir o uso de chuveiros elétricos ou aquecedores elétricos, né, daria uma redução significativa aí de consumo. O uso também de painéis solares para geração de energia elétrica nas residências, ele também deve ser incentivado, né? Por exemplo, Portugal já faz isso, então você tem nas residências, é uma opção das pessoas, né? Você pode instalar painéis solares e você gera energia elétrica que vai suprir, dependendo do seu nível de consumo, ela pode suprir até totalmente as suas necessidades. Pedro, isso é caro? Esses painéis são caros? Infelizmente ainda, isso é caro, né? Porque são equipamentos importados que sofrem muito com a cotação do dólar. Mas o governo poderia trabalhar com algum tipo de incentivo, né, ou incentivar as empresas a produzirem esse tipo de equipamento, por exemplo, na Zona Franca de Manaus, para facilitar a inserção disso no mercado. E até tem uma ideia interessante, porque às vezes a geração, né, em determinados momentos do dia, ela supera a demanda da própria residência. Então, no momento em que as pessoas não estão dentro de casa, você está tendo uma geração além do que seria necessário, a residência ela passa a ser um fornecedor de energia elétrica para a rede pública. Então, ela, na prática, você tem um desconto, né? O sistema público ele acaba comprando uma parte da energia que você gera, e isso pode dar uma redução muito significativa na tua conta de luz no final do mês, e ajuda a aliviar, né, a suprir essa demanda do serviço público, né? Então, uma alternativa que poderia ser considerada também, né? Aí, portanto, muitas alternativas, depende da visão do governo de incentivar algumas medidas que já estão sendo tomadas, baratear outras, para que a gente não dependa só do horário de verão, que já não vem, em função de uma mudança de comportamento, já não vem trazendo mais os resultados esperados. Só me pergunto que mudança eles vão fazer, se vão continuar teimando nisso, se vão ampliar, enfim, não sei. Vamos ver, né, na próxima decisão do horário de verão. E é sempre importante a gente considerar que a redução do consumo de energia, além do impacto positivo no bolso, né, do consumidor, ela ajuda o meio ambiente, pois tanto as usinas hidrelétricas quanto as termoelétricas, elas geram impactos ambientais. Então, sempre que a gente conseguir reduzir o consumo de energia elétrica, é uma conta onde todo mundo ganha. O meio ambiente ganha, o consumidor ganha, né? E vamos ver aí em que medida essas sugestões, essas possibilidades vão sendo aí implementadas. Vamos acompanhar sempre às sextas-feiras o Meio Ambiente em Destaque para você, na conversa com o professor Pedro Luiz Cortes, que é coordenador da Rede Internacional de Estudos sobre Meio Ambiente e Sustentabilidade, e ele que é coordenador, criador, né, do projeto O Ambiente é Nosso Meio. Tem canal no YouTube, é só você ir lá e acompanhar todos os detalhes. Bom final de semana, professor, e até sexta-feira que vem. Até sexta-feira que vem, um bom final de semana a todos.